Se você não consegue controlar suas emoções, as pessoas vão te controlar. A maioria das pessoas não entende controle emocional. Não se trata de manter a calma. Trata-se de como sua mente molda silenciosamente seu comportamento, seus relacionamentos e a maneira como as pessoas reagem a você sem que você perceba. Se você ficar até o final, entenderá os padrões psicológicos por trás de suas reações, porque você repete certos comportamentos e como sua mente, na verdade, constrói hábitos emocionais no dia a dia. Porque a verdadeira questão não é o que você sente, é o que sua mente faz com o que você sente. E a maioria das pessoas nunca percebe esse processo acontecendo. Neste espaço de psicologia do comportamento humano, você vai entrar em uma análise direta sobre mente, emoções, personalidade, solidão, ansiedade e relações sociais, onde nada é tratado de forma superficial. Aqui, cada detalhe do comportamento humano é observado como um padrão, não como acaso. O tema central deste vídeo é: você está sendo tratado de forma diferente e nem percebe. E isso acontece de maneira tão sutil que a sua própria percepção distorcida pode estar te impedindo de enxergar como as pessoas realmente te veem e respondem a você. Ao longo desta análise, você vai compreender como pequenos sinais de linguagem corporal, tom de voz, reciprocidade emocional e dinâmicas sociais revelam quando alguém muda o tratamento sem avisar. Mais importante ainda, você vai entender como a sua própria postura emocional influencia esse processo sem que você perceba. O que parece apenas coincidência nos seus relacionamentos, muitas vezes é um reflexo direto de padrões psicológicos repetidos. E quando você entende isso, você deixa de reagir no automático e passa a enxergar o comportamento humano com clareza, precisão e consciência. Você já teve a sensação de que, de uma hora para outra, as pessoas começaram a te tratar diferente, mas sem ninguém te explicar o motivo? Tipo, as respostas ficam mais frias, as conversas mais curtas, você sente que não é mais chamado com a mesma frequência, ou percebe que sua presença parece menos importante em certos ambientes. E o mais confuso é que ninguém fala nada diretamente. Não existe uma discussão, não existe um corte claro, só uma mudança silenciosa no jeito como você é respondido, incluído e lembrado. E isso mexe com a mente de qualquer pessoa, porque o cérebro humano odeia incerteza social. Ele começa a preencher essas lacunas sozinho. Na maioria das vezes, o que acontece não é uma mudança explícita das pessoas, mas uma mudança de percepção e dinâmica. O comportamento humano funciona muito por espelhamento. Quando alguém percebe menos energia, menos reciprocidade ou menos presença emocional na outra pessoa, essa troca vai diminuindo de forma automática, quase sem ninguém perceber. Não é algo planejado, é um ajuste natural das relações. E aí nasce o problema psicológico mais perigoso. Você começa a se perguntar se o problema é você, mas não consegue encontrar um ponto exato. Só sente. E quando algo é sentido, mas não é claro, a mente começa a criar hipóteses, memórias e interpretações que podem ou não ser reais. É nesse espaço silencioso entre o que aconteceu e o que você imagina que aconteceu que tudo começa a se distorcer. O que quase ninguém percebe é que o cérebro não reage às pessoas de forma neutra. Ele interpreta sinais o tempo todo sem você perceber. E isso acontece em nível automático. Em poucos segundos, ele já decide se alguém parece mais interessante, mais distante, mais confiável ou menos envolvente, mesmo sem nenhum pensamento consciente envolvido nisso. Esse é o ponto mais ignorado das relações humanas. O tratamento que você recebe muitas vezes não começa no que você fala, mas na forma como você está sendo percebido em silêncio. Pequenos detalhes mudam tudo: o ritmo da sua resposta, o nível de energia na sua fala, o quanto você parece presente ou disperso em uma conversa. E o cérebro das outras pessoas capta isso como um sinal social. O mais curioso é que isso não é algo racional. Ninguém senta e pensa: vou tratar essa pessoa de forma diferente. Na maioria dos casos, é um ajuste automático de comportamento. Se alguém percebe menos troca emocional, menos interesse ou menos reciprocidade, mesmo que seja sutil, ela começa a reduzir a intensidade da interação sem perceber. Na vida social real, isso aparece de forma muito clara. Uma conversa que antes era leve começa a ficar curta, mensagens que vinham rápidas começam a demorar mais, convites diminuem sem explicação. E o mais importante aqui não é a mudança em si, mas o fato de que ela acontece em silêncio, sem aviso, sem discussão e sem justificativa aparente. E é exatamente por isso que tanta gente se sente confusa em certos ciclos sociais. Porque o cérebro tenta encontrar uma causa lógica para algo que, na prática, foi construído por pequenas micro-reações acumuladas ao longo do tempo.
E o problema começa justamente quando isso não fica só na percepção dos outros, mas começa a mudar você também, sem perceber. Quando alguém sente que está sendo menos respondido, menos incluído ou menos considerado, a tendência natural é ajustar o próprio comportamento para tentar corrigir isso. Só que esse ajuste nem sempre é consciente. A pessoa começa a falar menos, a se expor menos, a evitar iniciar conversas ou até a medir demais cada mensagem enviada. É como se a mente entrasse em um modo de proteção social, tentando evitar rejeição antes mesmo dela acontecer. O impacto disso aparece diretamente nas relações. Quanto mais você reduz sua presença emocional, mais você pode ser percebido como distante. E quanto mais distante é percebido, mais o retorno que você recebe tende a diminuir. Isso cria um ciclo silencioso onde a interação vai perdendo força dos dois lados, sem nenhum conflito explícito. Na prática, isso afeta a confiança, espontaneidade e até a identidade social. A pessoa começa a se perguntar se está sendo chata, invisível ou menos interessante, quando na verdade ela apenas entrou em um padrão de autocorreção constante. E esse padrão muda completamente a forma como ela se comporta em grupos, em conversas e até em relações mais próximas. O reforço psicológico disso é ainda mais forte porque cada pequena resposta fria, cada demora ou cada interação reduzida parece confirmar a suspeita inicial. E assim, sem perceber, a pessoa entra em um estado de vigilância social, onde começa a observar tudo ao redor tentando entender o que mudou, quando na verdade o ciclo já está sendo alimentado por essa própria mudança de comportamento. E quando esse padrão se repete em diferentes momentos da vida, começa a surgir algo ainda mais profundo, a sensação de que isso sempre acontece comigo. E aqui não estamos falando de coincidência, mas de memória emocional atuando no comportamento atual sem que a pessoa perceba. O cérebro humano não reage apenas ao presente, ele também reage ao que já foi vivido. Situações de rejeição, exclusão, indiferença ou até pequenas experiências de não ser ouvido no passado vão sendo armazenadas como referências emocionais. E quando algo parecido acontece no presente, mesmo que em intensidade menor, o corpo já interpreta como se fosse algo conhecido. É por isso que certas interações sociais ativam reações desproporcionais. Uma resposta curta pode parecer apenas uma resposta curta, mas para quem já viveu padrões de afastamento ou desinteresse antes, aquilo pode ser sentido como um sinal de rejeição maior do que realmente é. O passado começa a colorir o presente sem avisar. Esse mecanismo cria repetição emocional. A pessoa não percebe, mas começa a agir de forma parecida em diferentes relações. Se fecha mais rápido, tenta agradar mais ou até se antecipa para evitar ser ignorada. E quanto mais isso se repete, mais forte fica a sensação de que os resultados sociais são sempre os mesmos. Na prática, não é que o mundo esteja repetindo exatamente a mesma situação, mas o cérebro está interpretando situações diferentes com o mesmo filtro emocional antigo. E isso cria um padrão invisível, onde a pessoa sente que vive o mesmo tipo de dinâmica social, mesmo mudando de pessoas, ambientes ou fases da vida. O ponto mais importante de tudo isso é perceber que nada disso começa a mudar de verdade enquanto você está apenas reagindo no automático. O primeiro deslocamento real acontece quando você começa a observar o padrão em vez de ser consumido por ele. Porque enquanto você está dentro da reação, tudo parece pessoal, imediato e emocional demais para ser analisado com clareza. Quando você começa a prestar atenção nesses pequenos ciclos, como sua mente interpreta respostas, como você ajusta seu comportamento em conversas e como certas situações se repetem em diferentes contextos, algo muda na forma como você enxerga as relações. Você deixa de ver cada situação como isolada e começa a perceber um desenho maior por trás disso tudo. E isso não significa ignorar sentimentos ou tentar controlar tudo. Significa apenas mudar o lugar de onde você observa. Em vez de estar dentro da resposta emocional imediata, você começa a notar o padrão antes da reação se completar. E esse pequeno deslocamento já altera completamente a forma como você se posiciona nas interações. Porque quando você entende que parte do que acontece socialmente é resultado de microcomportamentos acumulados, você para de interpretar tudo como ataque, rejeição ou acaso. Você começa a ver sequência, não evento isolado. E essa mudança de interpretação reduz a confusão mental que faz tudo parecer mais intenso do que realmente é. Não existe uma virada instantânea aqui, nem uma fórmula para corrigir tudo. O que existe é um novo nível de consciência sobre o próprio comportamento e sobre como ele se encaixa nas dinâmicas sociais. E quando essa consciência começa a existir, mesmo de forma sutil, a forma como você reage naturalmente deixa de ser a mesma de antes.
Se você chegou até aqui, é porque em algum nível percebe que existe algo mais profundo acontecendo na forma como você pensa, reage e se relaciona, mesmo que isso ainda não esteja totalmente claro. Muitas pessoas passam anos repetindo os mesmos padrões emocionais sem perceber. Reagem no automático, interpretam tudo de forma pessoal, se frustram nas relações e acabam sempre voltando para os mesmos ciclos internos, só mudando os rostos ao redor. Agora imagine ter acesso a um tipo de material que não te dá respostas prontas, mas te ajuda a enxergar exatamente esses padrões com mais clareza. Um conteúdo que conecta psicologia, psicanálise e filosofia de forma prática, trazendo conceitos como inconsciente, sombra, persona, arquétipos e dinâmica emocional, não como teoria distante, mas como ferramentas reais de entendimento pessoal. O objetivo não é te transformar em outra pessoa, e sim te ajudar a perceber o que já está acontecendo dentro de você, mas que normalmente passa despercebido no dia a dia. Esse material foi pensado justamente para quem sente que está preso em repetições emocionais, confusão interna ou dificuldades em entender as próprias reações e relações. O link está no comentário fixado. No fim de tudo, talvez a parte mais difícil não seja entender como os outros te tratam, mas perceber como você participa disso sem perceber. Porque a forma como você interpreta silêncio, resposta curta, distância ou aproximação diz muito mais sobre o seu estado interno do que sobre o comportamento do outro. E quando a mente começa a enxergar padrões, ela também começa a perceber que nem tudo é tão direto quanto parecia no início. Existem dinâmicas que não são ditas, mas são sentidas. Pequenos ajustes de comportamento, mudança sutil de energia, reações que acontecem sem aviso. E o mais interessante é que, muitas vezes, essas mudanças não começam fora, começam dentro. O que você viu até aqui não é uma resposta fechada. É um tipo de espelho. E cada pessoa vai enxergar algo diferente nele, dependendo do que já viveu, do que sente e do que ainda não conseguiu nomear. E talvez a pergunta mais importante não seja o que mudou nas pessoas ao meu redor, mas sim o que eu passei a perceber quando comecei a observar com mais atenção aquilo que antes passava despercebido. Se esse vídeo fez sentido para você de alguma forma, então se inscreve no canal agora, porque aqui a ideia é justamente essa, te fazer entender a mente humana e o comportamento de um jeito mais claro e profundo. Deixa o like também, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que talvez estejam vivendo exatamente esse tipo de confusão interna sem perceber. Comenta aqui embaixo o que mais chamou sua atenção nesse vídeo, quero entender como isso bateu para você na prática. E antes de sair, dá uma olhada no vídeo que está aparecendo aqui na tela e também na playlist do canal, porque esse assunto se conecta com vários outros pontos do comportamento humano que podem mudar completamente a forma como você enxerga suas relações. E se você assistiu até aqui, comenta, eu cheguei até o final.